Cada ser sabe. Ninguém aqui, na verdade, está com os olhos tapados e não consegue enxergar. Mas é que, mais ainda, o anseio de ganhar, o anseio de ter as coisas a qualquer custo, faz com que cada um de vocês acabam caindo. Vejo muito também dizer que o pombagira acaba trazendo o amor em tantos dias. Uma mentira. Vai dizer muitas vezes também que pombagira é capaz de desunir um casal simplesmente desfazendo uma magia. É uma mentira. Tudo isso são espíritos de outras situações, não de pombagira. Quem disse que eu vim aqui por um bife, por uma champanhe, seja por qualquer que seja a fruta, que você vai pagar pombogira para ajudar, para que, já que eu vou fazer algo negativo, vou me proteger aqui primeiro. Isso é engano. Isso, na verdade, é uma máscara que se usa. A oferenda, quando é feita para se precaver do mal que você quer causar a alguém, é uma máscara que você veste, mas não deixa de ser você. Você só coloca a máscara, mas é você ainda. Não adianta você querer aparentar. Nós não trabalhamos na aparência. Nós trabalhamos na essência. Não existe encoberto, existe descoberta. Não existe nada que seja escuso no ponto de pombogira. Os bons exemplos não são só para serem vistos. Bons exemplos são para ser sentidos. Graças a Deus. Aqui estamos mais um estudo com o espírito já incorporado. Qual é o nome da senhora novamente? Pombagira da Figueira. A senhora acha que toda mulher é uma bruxa? Toda mulher é uma bruxa. Por que a senhora diz isso? Porque eles têm a energia sensorial bem mais aguçada do que a parte masculina. Porque tem a percepção muito mais plausível do que a parte masculina. Porque tem o sentido mais aguçado para energias do que a parte masculina. Não desmerecendo a parte masculina, que carrega consigo também uma essência feminina. Certo? Sim. Muitos acabam desenvolvendo essa essência, mesmo não se afeminando, mas carregando essa essência e desenvolvendo isso. E outros não. Mas por isso, toda mulher, em essência, é uma bruxa. Qual seria a sua reação se um consulente chegasse perante a senhora hoje e pedisse uma maldade ao trem? Isso. Se chegasse a mim pedindo uma maldade a alguém, eu ia dizer que não. Que está no lugar errado. Que na verdade nem deve procurar outro, porque vão enganá-la. Mas o meu aviso vai ser dado nesse mesmo terror. Porque às vezes quanto mais se enrola, quanto mais ensejo se faz, pouco se compreende. Na verdade, tem que ser muitas vezes um pouco direto. O mal só vai lhe trazer mal. Você aceita colher depois aquilo que você vai querer? Então aí está a resposta. Claro. E aí também a gente já adentra no que prometemos estudar com a senhora anteriormente, sobre o que é pombogira e o que as pessoas acham que ela é. Isso. Amiga, serva, arruma marido, enfim. Pombogira é um espírito, como qualquer outro espírito, que vem dar sua contribuição. Como eu falei bastante sobre essa parte sensorial mais aguçada, essa parte mais plausível de perceber as energias ao seu redor. Como eu falei que ela é o olhar de Exu, certo? Aonde o Exu é o caminho e ela vai ser o guia, o olhar, a orientação, o norte, olhando a cada detalhe que está nesse longo caminho ou percebendo antes mesmo de se caminhar, para que se possa ter segurança. Se traz um mapa de tudo, para que ele possa realmente traçar o seu caminho com segurança. Toda essa leitura é feita por pombogira. Toda essa questão mental de poder entender e compreender qual é a essência desse trabalho, qual a energia que está sendo devotada agora, nesse momento. E dirigir até essa energia, conhecer a quem se está trabalhando e para o que se está trabalhando,
de orientar o trabalho, formalizar tudo isso, e aí sim, entrando em contrapartida com outros espíritos, seja de Exus ou caboclos, ou preto velhos, para que se possa colocar em prática ou em ação tudo isso. Então, Pombagira, ela é uma amiga, uma trabalhadora como qualquer outro espírito. Ela é uma serva por servir a cada um de vocês da forma correta e da forma que realmente conduza vocês a um caminho que seja produtivo e que seja evolutivo para cada um de vocês. Mas então ela pode ser dita como orientadora. Ela não pode ser dita somente como serva de servir apenas a qualquer sentimento, a qualquer ação, a qualquer trabalho que se venha a recomendar. Então, não usaria a palavra serva, porque todos nós nos servimos de uma só substância. Todos nós estamos aqui para servir, nós e vocês todos. Então aqui não existe servo para um ou para outro. Existem contribuições diferentes. A serviço, aí sim, sendo servos para um Deus maior. Certa vez, essa informação está me chegando, não sei dizer se é verdade, mas certa vez uma pessoa escreveu uma carta, minha Pombogira, meu cupido, fazendo um desejo que foi verdadeiro no momento e no fundo do seu coração, e ela via a Pombogira, não é? Mas quando ela pediu isso, a Pombogira deixou de aparecer. E ela conquistou o grande amor, mas perdeu a vidência. Pode explicar um pouco os bastidores quando isso acontece? Isso. Tudo é escolha. Tudo é livre-arbítrio. Sim. Certo? O meu compromisso é um. Eu não posso. O compromisso de vocês não pode ser imposto a um espírito. Eu posso te liberar de qualquer situação que tu queira para a tua vida. Mas eu não posso ser conivente ou ofertar aquilo que você deseja. Se isso que aconteceu era a única coisa que interessava, ganhar o amor, mas o trabalho e a evolução era um segundo ou terceiro plano, então a sua experiência agora é amar, é estar do lado de quem você escolher. E a espiritualidade não vai ser um muro para que você não alcance isso, mas pode sim se distanciar, pode deixar você viver mais a parte física do que a espiritual. E aí muitas vezes tem muito duplo sentido em questões como essa. Quando que se pede minha Pombagira, o meu cupido, certo? Sim. Tá achando Pombagira como sendo alguém que arruma homem para si ou para outras, que não é a função de Pombagira. A função de Pombagira é o amor também, mas é o amor na amplitude. Não é um amor somente de um para o outro e contrários e opostos, mas um amor unificado. O que você vai encontrar? O meu amor está distante. Muitos perguntam, meu amor está distante ou está próximo? Está na medida que você se deixa amar. Está no cumprimento de que você se deixa visualizar. Está na forma como você se arruma, como você manifesta também os seus trejeitos, as suas ações. Então quem pode dizer se está próximo ou não é você. Mas taxar Pombagira como arrumando homem ou mulher, isso é errado. Nesse caso, principalmente, nós nos afastamos e deixamos viver aquilo que tanto se esperava. Nesse momento se esperava estar com alguém do lado. Então você vai estar com alguém do lado. Mas o nosso compromisso era outro caminho, unindo lá na frente, conforme também o seu merecimento, conforme o que eu falei, que você é quem busca tudo isso, iria acontecer naturalmente. Mas não porque Pombagira trouxe, porque isso seria prender alguém, e não seria trazer alguém por amor, seria prender alguém a outra pessoa, mas não trazer o amor, porque o amor não é preso, amor não aprisiona. Esse fato de dizer que Pombogira vai trazer o marido para alguém agora que tanto espera é um engano.
E quando quem faz manipulações energéticas ou negativas para atrair alguém para uma outra pessoa, está se escravizando o mental. Está se ligando, na verdade, a energias maléficas também. Está também trazendo ao seu convívio espíritos que estão ali para trabalhar para isso e existem. Que ainda não compreenderam a forma correta do seu trabalho. Eles estão errando, mas você também. Você está contribuindo para que esse círculo possa ser cada vez maior. E cada vez mais você está também sendo inserida agora também no livre-arbítrio de outra pessoa e no karma que ela também tem. Nossa. E tudo isso depois só olham para agora, só olham para a vida física que vocês têm agora. Mas não observam que depois, se não agora, mas depois, irão pagar por tudo isso. Aí vai ser a falta de amor daquilo que você teve como por obrigação dentro dessa vida, vai ser a falta de amor que você vai experimentar do outro lado. Vai ser a falta do afeto, do carinho, vai ser a ausência dos entes queridos que você tanto amava. Vai ser o andar sozinho. Vai ser, na verdade, ajudar aquele que você realmente, por ações maléficas, conduziu para a sua proximidade. Vai ser ajudá-lo por muito e muito tempo ainda, mesmo nem sabendo se ajudar. Então, a escolha é de cada um. Se quiser um par, é só pedir. Mas não para Pombogira. Para qualquer outro espírito que usa o nome de Pombogira, que existem muitos que utilizam, dizendo-se o Pombogiras e muitas vezes trazendo esse tipo de artifício de trabalho dentro dos terreiros. Primeira conversa depois de desencarnar entre essa moça e a Pombogira, a moça que estava no umbral, a Pombogira foi resgatar, claro. A primeira conversa foi que ela disse assim: se era errado, por que a senhora trouxe meu amado que me escravizou a vida inteira, e me bateu, e me prendeu, e me fez ter tanto ódio que eu parei aqui? Nesse fato, ela estaria conversando com uma quiumba, que quem fez tudo isso para ela. Conversando com Pombogira, ela estaria se estivesse seguindo seus conselhos. Nesse fato, ela estaria conversando com o espírito que ela se aliou. E não pode haver cobrança nem desse espírito, porque a escolha foi sua. Nossa, a senhora adivinhou o que a Pombogira falou. A Pombogira falou para ela assim: você recebeu o que queria, mas depois de tantos avisos que eu dei, você não ouviu, você se associou com os seres das trevas. É isso que acontece, então. É isso que acontece. Na verdade, você vai se aliar, as suas amizades competem a você. Então você se alia a quem você quer. Mas não pode culpar os outros por ter se aliado. Não pode responsabilizar, porque não me avisou. Porque para mim também isso era real. Assim como um quiumba ou um espírito negativo pode para ele ser real, isso realmente lhe satisfaz. Então naquele momento, naquela crença dele, isso para ele é correto. Você quem foi buscar, sabendo que isso também não era correto. No seu íntimo, cada ser sabe que isso é incorreto, que isso é errado. Cada ser sabe. Ninguém aqui, na verdade, está nos olhos tapados e não consegue enxergar. Mas é que mais ainda o anseio de ganhar, o anseio de ter as coisas a qualquer custo, faz com que cada um de vocês acabam caindo. No seu relato, essa moça, hoje espírito, disse que a dor por tudo aquilo que ela não realizou em favor do que ela desejou pela ganância e vaidade, muita gente não foi ajudada, porque ela tinha um espírito feminista e ela veio com uma missão, mas acabou se entregando para esse caminho. Essa dor do outro lado, do que não realizamos aqui, para satisfazer desejos da carne ou condicionamentos da sociedade, é muito grande. Muito grande. Muito grande, e também todo sentimento que não se absorve aqui, ele é potencializado do outro lado. Todo sentimento que na verdade você gera aqui, você potencializa 10 vezes mais do outro lado. Se você causou algo ou deixou de fazer algo aqui por bel prazer, por inconsequência, você acrescentou no seu quadro espiritual uma
consequência espiritual que você vai estar depois recebendo quando você for para o outro lado também, para outra vida, para outra circunstância, para esse outro caminho. E a dor, ela vai ser muito, muito presente e muito realmente dolorida, sendo que muitas vezes, mesmo não tendo mais o corpo físico, a dor ela é presente até mesmo sentindo-se tendo um corpo. A dor ela acaba doendo em todas as suas partes, a sua composição espiritual, e muitas vezes lhe leva a convívios em zonas espirituais que têm compatibilidade com esses sentimentos. Posso dizer que muitas vezes, quando causa um mal para alguém, existem muitos grupos espirituais negativos que ainda estão a trabalho e continuarão seu trabalho. Nossa. Em contrapartida, você será trazido para o convívio desses espíritos, porque o único caminho que você sabe é esse caminho que você plantou para colher depois. E aonde está essa planta, essa árvore, se não no meio de espíritos negativos que estão do outro lado? Agora, isso tudo, você terá que servi-los. Você terá que fazer aquilo que você pediu outra hora para outro fazer. Agora você vai ser aquele que vai servir, que vai talvez estar levando ou conduzindo energias maléficas a outros. Vai servir de cobaia para aquele grupo que você também pediu. Vai sofrer também abusos espirituais e muitas vezes mentais, tal qual você também fez com que esses espíritos causassem ao outro. Vai passar por longo tempo até que seja esgotado tudo isso. E posso lhe dizer que o tempo para vocês parece muito, muito, muito curto aqui. O tempo passa muito, o espaço de tempo vida física não compreende o espaço de vida espiritual. Então, posso dizer para você que muitos acabarão eternamente num ciclo vicioso, se o seu ser não compreender que isso foi um erro e que não clamar, aí depois de esgotado pela ajuda espiritual. Tudo é livre-arbítrio. Tudo são escolhas, aqui ou do outro lado. Ela criou um tipo de vibração que a distanciou da sua grande amiga de tantas outras encarnações, que era a Pombogira. Isto. Aí fez uma busca no mundo espiritual muito grande. Quando finalmente conseguiu uma audiência com essa Pombogira, a primeira coisa que ela viu foi a Pombogira chorando. E a mensagem que a Pombogira trouxe a ela foi a seguinte. Ela perguntou: por que você está chorando? Isso parte do meu coração. Ela falou: porque você vai ter que recomeçar. É isso, não é bom? Ela falou: em outro planeta. Daqui, depois dessa vida, o nosso passaporte era para um planeta de regeneração. E agora vamos ter que nos separar por mais 1000 anos. Acontece isso mesmo? Acontece. Que triste, né? É muito triste. Na verdade, muitos não compreendem que espírito também chora. Que espírito também tem afeto, tem amor pelos seus tutelados, pelos seus amigos, por aqueles que foram confiados para que pudessem ser auxiliados e evoluir. Mas existem momentos desses que entristecem a qualquer espírito, aonde que não conseguimos mais auxiliá-los da forma como gostaríamos. E essa separação, ela realmente tem que acontecer. E isso tudo traz a nós também um certo sentimento do porquê não ter contribuído mais. Mas não depende de nós. Depende sempre de cada um de vocês, de cada um poder realmente compreender que estamos aqui para auxiliá-los, para ajudá-los. A nossa tristeza é não conseguir contribuir com aquilo que nós prometemos fazer. Como nós encarnados podemos ajudar de uma forma mais massiva, mais ostensiva, a vocês completarem essa missão? Pensarem com suas cabeças, sentirem com o seu coração e não dividir muitas vezes ou ser influenciados por outros, acreditarem tendo mais fé em si mesmo, principalmente, confiarem mais em suas entidades, nos espíritos comunicantes, porque muitos são aqueles que dizem que têm fé,
que tem amor, que carrega uma bandeira religiosa, mas o seu íntimo não tem. Em essência não tem. Que cada um possa realmente compreender a sua função. Do que eu estou fazendo aqui? Qual é o meu compromisso? Primeiro é preciso se situar. É preciso compreender de onde eu vim e para onde eu quero ir. E nesse trajeto, nunca conspirar para o negativo, para quem quer que seja, estará ajudando a sua entidade. Saber também não criar sentimentos, rancores, ódio e energias que possam gerar um campo negativo ao seu redor pelos infortúnios que possam acontecer no caminho. Porque isso também é natural do ser humano. Como que vai se aprender um guerreiro que não for em campo de batalha? Como poderá aprender se nunca utilizou uma arma? Como poderá ser dito como salvador de alguma coisa se nunca salvou alguém? Como posso dizer que eu levantei tantas vezes se nunca caiu? Como pode se dizer conhecedor de tudo se não compreende nem a si mesmo? Então que possa principalmente ter a humildade de absorver conhecimento, de absorver orientações, de poder entender que tudo que porventura possa ser negativo também é bom. Também vai trazer ensinamentos. Que possa não ver o negativo quando aquele seu irmão, o seu amigo esteja ao seu lado lhe orientando, lhe diga não, você está errado nesse momento. E você compreender que isso é amor. Porque muitas vezes aquele que lhe passa a mão e que lhe diz que está tudo bem, que está tudo certo, que tudo sempre vai ser bom, não é seu amigo. Pois seu amigo vem aqui para lhe ajudar. Eu posso dizer, na verdade, por mim mesmo. Porque em qualquer gira vem muito pouco em todas as giras. Mas em qualquer gira que possa acontecer, e se houver qualquer um tipo de situação negativa que possa acontecer, eu vou ser direta e vou falar. Porque essa é a minha maneira de amar. É a maneira de orientar, de falar reto para quem quer ouvir. Talvez não vão compreender. Pela maneira mais direta, pela maneira mais ostensiva de poder avisar que esse caminho é incorreto. Mas quem ama, avisa. Quem ama, orienta. Quem ama, ergue sem dar a mão para levantar. Ergue, fazendo com que tu possa compreender que as suas mãos é que são úteis para isso. Que você carrega os mesmos sentidos. Que você carrega as mesmas forças. Que você tem a mesma mentalidade, tem o mesmo potencial, a mesma energia. Então você também é capaz. Orientar não é carregar. Orientar é dizer, olha, se você caminhar pela minha experiência, por aqui pode acontecer, mas é seu livre-arbítrio. Se você caminhar e se você cair, eu estarei ao seu lado lhe observando. Mas lhe darei entusiasmo para que você possa ganhar forças para levantar só sobre si mesmo. Daí a pessoa diz assim, se somos tão unidos com os nossos guias, e na Umbanda se trabalha com oferenda, e eu já sei que amanhã eu vou fazer uma coisa errada, eu hoje faço uma oferenda para a Pombagira, boto lá uma champanhe para ela, com rosas, não é? Um bife bem suculento. E aí, quando eu fizer o RK, ela me levanta. E aí? A gente está falando de pessoas que estão gatinhando ainda. Tudo isso são fantasias. Quem disse que eu vim aqui por um bife, por uma champanhe, seja por qualquer que seja a fruta, que você vai pagar a Pombogira para ajudar, para que, já que eu vou fazer algo negativo, vou me proteger aqui primeiro. Isso é engano. Isso, na verdade, é uma máscara que se usa. A oferenda, quando é feita para se precaver do mal que você quer causar a alguém, é uma máscara que você veste, mas não deixa de ser você. Você só coloca a máscara, mas é você ainda. Não adianta você querer aparentar. Nós não trabalhamos na aparência. Nós trabalhamos na essência. Não existe encoberto. Existe descoberta. Não existe nada que seja escuso no ponto de Pombogira. Mas tudo é correto no ponto que se pede a Pombogira. Então, quando se faz uma oferenda dessa, a única coisa que eu vou cuidar é para que não seja muitos quiumbas a servir disso.
Que não sejam muitos espíritos negativos a se satisfazerem com esses elementos. Porque você estará prejudicando não só a si, mas esses pobres espíritos também. Você está colocando numa situação espíritos que não tinham relação nenhuma com sua conduta, com a sua maneira de conduzir as coisas. Você está colocando também outros espíritos numa situação degradável. Então você, na verdade, só está oferendando para que se possa acrescentar mais negativo à sua negatividade. Às vezes, na busca de uma satisfação temporária, o ser humano acaba criando vínculos com seres até trevosos inadvertidamente. E acaba se arrependendo por isso. Ou não com um tempo breve suficientemente para corrigir. Nem sempre, né? Nem sempre. Na verdade, com todas essas condutas, com todas essas maneiras de se relacionar com a parte espiritual e oferendando situações magísticas para ganhos particulares, ou para denegrir alguma coisa, ou para negativar alguém, você se alia a espíritos, e esse convívio acaba sendo um convívio até muitas vezes natural, certo? Isso acaba sendo uma coisa que para você vai parecer natural. Você se torna aquilo que você fez. Você se torna aquilo que você constituiu. Então, na verdade, você é isso. Você está no grupo que você escolheu. Então, não é chamar ao convívio os espíritos negativos. Você foi ao convívio dos espíritos negativos. Muitos colocam a culpa nos seres negativos porque eles vieram a lhe obsediar. Você foi a obsediá-los. Você foi a conviver com eles. Você se aproximou deles. Você se afinizou deles. Então, a culpa e esse convívio vai ser por um longo tempo, porque o corpo reconhece vibrações, energias. Se você se acostumar por um longo prazo, cometendo sempre as mesmas situações, você se alia a essas vibrações e elas acabam sendo naturais de você. E você acaba, talvez, perdendo toda uma encarnação, aliando-se a essas energias. Ou você, por uma decaída tão grande e grave, que você possa sofrer, ou uma sacudida que você possa ganhar, para que possa, com o esforço e com o empenho de seus orientadores espirituais, para que você possa ter a oportunidade de acordar. E aquela é a sua única oportunidade, talvez. Nossa. E nessa oportunidade, se você recordar os seus sentidos, se você compreender isso, você tem uma chance de poder ser reconduzida aos poucos e um prazo longo de volta a um convívio um pouco mais ameno. Certo. Então, a pessoa, sem perceber, alimentou um vício do lado invisível entre aqueles necessitados de auxílio. E aí acabou sendo subjugado pela presença daquela energia que no fundo não queria nenhum mal para ele. Isto. Na verdade, você está prejudicando esse espírito. Você que, na verdade, está ainda contribuindo para que ele não consiga receber esse auxílio. Você ainda está lhe colocando na situação que no íntimo dele talvez ele não queira. Mas é a única opção, talvez, naquele momento que ele compreende como sendo boa, ou que pelo menos lhe conforte. Existe uma certa simbiose, uma certa compatibilidade do ser humano em poder aliviar certas dores espirituais de espíritos enfermiços. Em contrapartida, eles se aliam para se confortar. E você alia-se a eles para lhe prejudicar. Você alivia, de certa forma, a impressão de que eles têm de estarem um pouquinho mais receptíveis a energias um pouco melhores daquela que ele já está habituado. Mas você acaba transferindo para ele o seu ódio, o seu rancor. Você acaba trazendo para ele também de volta, talvez, vícios que ele tinha. Você acaba contribuindo para que ele volte a uma vida aparente que ele não tinha. E agora,
você está prejudicando mais alguém. Então o obsessor não é do lado de lá. O obsessor é do lado de cá. Quase que uma grande parte das obsessões, complexas ou não, elas estão aqui, no físico, e não lá do lado do espiritual. Lá estão tentando resgatar, e muitos aqui estão tentando chamar. Nossa. Pode acontecer de uma pessoa trair o marido ou a esposa e acabar fazendo um outro casal se separar, e o karma que competia aqueles dois casais, ela trazer para as costas dela? Se pode alguém separar um casal, isso? E daí o marido, que era para ser da outra, agora vai fica ser meu, dela, né? Aí agora o karma do marido com a esposa, agora é ela que tem que viver. Parte de todo esse karma vai ser sim. Ah. Porque quem executa qualquer que seja negativo, seja querer separar por alguma situação, por alguma energia negativa, ou se aliar a alguma energia negativa, vai colher o karma também. Apesar de que sempre o livre-arbítrio é uma lei operante. Claro. E que, na verdade, parte vai ser colhida por cada qual, de igual teor. Tudo é responsabilidade. Tudo é responsabilidade de todos. Consequência. Tem consequências. Uhum. Cada um a sua contribuição. É. Ninguém está aqui de coitadinho. Ninguém está aqui, na verdade, porque é o bom samaritano. Todos estão aqui para aprender, todos estão aqui por alguma consequência. Então, esse que faz com que se separe, de certa forma, tem muito mais a colher. É como se fosse, eu vim aqui, vou separar um casal, mas depois eu vou separar outro casal, vou separar outro casal. Eu estou colhendo desse, eu estou colhendo daquele, eu estou colhendo daquele. Cada qual desses casais tem a sua contribuição em particular dentro desse fato. Mas eu tenho contribuição em todos esses aqui. Então, qual que é a minha gama, na verdade, de energias negativas que terei que pagar? Nossa. Parece que Deus cria o universo de uma forma perfeita. Como se todos os entroncamentos de energia tivessem uma vibração de perfeição nota 10. Aí vai o ser humano e mexe. Todo ponto que ele negativou, ele que vai ter que voltar ao que estava. Isto. É assim? Tudo aquilo que o ser humano coloca a mão e executa é responsabilidade dele. Eu vejo muita cobrança daqui para o plano espiritual. Como as coisas não acontecem, porque deu errado, você colocou essa situação. Você contribuiu para isso. Então o ser humano, quando ele coloca a mão, quando ele estrutura alguma situação, é responsabilidade dele. Um pai, como eu falei até no início, um pai não pode simplesmente carregar o filho. Ele tem que orientar. Agora, é o seu caminho, são as suas pernas, é o seu pensamento. É você quem tem que, na verdade, se resolver. Então, dentro da máxima, acredito, de Einstein, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. E agora, tentando entender um pouco da majestosa criação de Deus, parece que ele criou assim, uma coisa como um caderno com uma folha em branco, ou uma massa amorfa, sem forma nenhuma. Daí o ser humano pode dar uma forma para aquilo. Se der uma forma boa, óbvio, daquilo vai surgir coisa boa, porque ele criou uma ambientação dentro da energia. Mas se der uma forma ruim, ele também criou aquela ambientação e vai ter que lidar com aquilo, é isso? É isso. Na verdade, essa concepção de criação, certo? Tudo sempre é perfeito. Tudo sempre foi criado para que seja perfeito. A unidade é uma só. Todos têm a mesma proveniência. É como se, nesse momento, eu fosse mãe de todos vocês. E criasse debaixo desse teto. E continuasse a orientá-los sempre para o convívio dentro desse teto. E nunca deixasse vocês sair dessa porta para fora. Eu não estaria ajudando a vocês se conhecer ou conhecer o mundo como um todo. Claro. Nessa concepção, todos vocês sempre foram uma unidade desse Pai. Todos vocês foram unidades dessa mesma luz. A bagunça foi feita depois. Aonde Deus, com todo o amor que é devotado a cada um dos seus filhos, dá a liberdade.
para que eles possam conhecer, se exercitar. E dentro disso vem o quê? A criação do ser humano, que é a maldade. Que é o ódio, que é o rancor, que é as disputas, que é o ego, que é a vaidade, que foi densificando tudo isso e que trouxe vocês a todo esse processo que hoje vocês experimentam. Então não adianta culpar quem criou, quando criou e da forma como criou, que tudo então era perfeito, mas deu a vocês também o potencial de serem deuses, de poderem criar, de poderem, na verdade, produzir. E que foi feito com isso, cabe a vocês. O que vocês estão vivendo agora é de vocês. Foi criação de vocês. Não cabe a Deus agora o julgamento pelas suas ações. Cabe a Ele tentar, através de toda uma gama de espíritos benfazejos, continuar um caminho que possa trazê-los de volta à sua casa e sob segurança. Então, pensando numa forma macro, saindo do micro, a bruxa, que hoje tem um pouco em toda mulher, não é? Ela também entendia das fases da lua, que influencia não só as águas, mas os sentimentos e as emoções. Então, isso deveria voltar a ser uma ocupação básica para o intelecto humano, conhecer não só dos alinhamentos dos planetas, mas das fases da Lua e do Sol? Deveria. Porém, antes de conhecer tudo, é preciso se conhecer. Porque dentro da concepção das mulheres que lidavam com a parte magística, ditas como a palavra que vocês usam, bruxas, esse entendimento era essa ligação mais próxima com a natureza do todo. Aonde hoje, nessa atualidade, se perdeu muito disso. Se perdeu a orientação, achando que vocês são únicos e são só vocês, na verdade, o que andam por essa terra. Não existem outros seres, não existem mais a influência energética e muitos astros, não existe mais a influência dos elementos que são dispostos na natureza. Nada disso existe para vocês. Hoje existe quem está do lado, quem está à sua frente, quem está na sua volta, mas não existe para o todo. Estão vivendo para si. Na verdade, isso tudo, até de certa forma, não é uma grande máxima conhecer de tudo isso. Mas o que mais falta na atualidade é se conhecer. E poder também, se conhecendo, sendo uma boa influência para quem se aproximar de cada um de vocês. Parece que é um dever que a espiritualidade nos aconselha tornarmos-nos, com todas as ferramentas e com cada dia vivido, bons exemplos e boas influências. É esse o caminho. De certa forma, sim. Agora, os bons exemplos não são só para serem vistos. Bons exemplos são para ser sentidos. Naquilo que se for fazer, que se faça querendo fazer. E sabendo receber apenas a energia de gratidão de quem quer que seja, sem cobrar. O que muitas vezes é o que não se compreende, é que não estamos aqui para que vocês sejam perfeitos, mas que vocês sejam realmente colocados numa direção onde você escolha um maior número de informações que sejam benéficos para a sua vida, para aquilo que vocês já produziram lá atrás, aquilo que vocês já colocaram disponíveis e era negativo e tem que ser resolvido. Resolva-se vocês com os problemas de vocês. Resolva-se vocês, na verdade, com tudo aquilo que vocês não conseguiram se resolver ainda. Então não é uma questão de perfeição, é uma questão de saber se orientar para não danificar quem está à sua volta, para não influenciar outros para uma gama de karma maior para o seu caminho. Então, não é atingir uma perfeição. Não queremos que vocês simplesmente sejam os melhores dentro dessa atualidade, mas que sejam principalmente humanos de verdade, humanos em essência, em atitudes, em concepção, que possam olhar para o próximo com um olhar de amor. Agora, as suas atitudes reflitam: se não cabe a mim, talvez não sirva para ele também.
É esse olhar que tem que ter. Qual é a grande mensagem que os espíritos manifestos na Umbanda têm tentado colocar na nossa cabeça e no nosso coração ao longo de mais de 100 anos? Não há como, sem caridade não há salvação. Sem você exercitar o amor, sem você criar ele dentro do seu coração, sem você expandir e entender que você não é só, que você é parte de cada um dos outros. É tentar colocar o sentimento de respeito, sentimento de amor em cada um para com os outros. É tentar fazer com que compreenda que a vida não é feita de uma só pessoa, que deve se amar a todos e respeitar a todas as diferenças. É isso que nós devemos sempre a salientar dentro de um trabalho que é muito fácil de ser compreendido, mas muito difícil de ser executado. Porque o ser humano sempre vai querer para si. Se não traz benefício para mim, então não serve para mim. Mas o que traz benefício para todos não lhe serve também? Quando você consegue ajudar alguém, você não se sente feliz com isso? Então é nesse sentido que nós viemos sempre a buscar, a orientar, para que possa evoluir sabendo que não está caminhando só. Claro. Quais são as consequências da evocação do mal? As consequências da evocação do mal são a constituição energética, certo? Que vai recobrir todo o seu corpo espiritual e também físico, no qual vai acabar colhendo informações de enfermidade de quem se aproximar de você. Se alguém estiver doente, você vai sentir, ou você vai colher. Se alguém estiver com raiva, você vai se aliar. Se alguém tiver muitas vezes ambição, você também vai se aliar a esse pensamento e vai querer tirar proveito em cima de outro. Nossa. Você muitas vezes pode até desencadear nessa mesma encarnação a própria demência física e espiritual. Você pode também acarretar com essa gama de energias que vai se amontoando, aliando espíritos negativos, enfermiços, ou que estão precisando de ajudas, ou negativos realmente que ainda não compreenderam, que estão, na verdade, dentro de uma situação degradante, e você vai ser parte deles aqui. Você vai ser um fantoche, caminhando nessa terra sem nenhum tipo de horizonte, sem nenhum tipo de objetivo. E terá que, na verdade, sofrer as consequências, muitas vezes, de ser colocado como sendo, como diz, só nesse caminho. Você não terá amigos, você terá interesses. Você não terá pessoas que realmente vão lhe amar, mas pessoas que têm algo a querer de vós. Você não vai ter nada, na verdade, que vai lhe satisfazer, porque a sua satisfação não está no negativo. Você perderá o seu rumo, a sua orientação e estará aliado a essas energias que muitas vezes vão lhe causar ou doenças físicas ou psicológicas e espirituais. Tem pessoas que dizem que se você disser algumas palavras 3 vezes diante do espelho, não vou falar a palavra porque na casa boa vai acabar fazendo. Você pode ali capturar um espírito negativo no espelho e ele pode te servir. Tem gente que antes de ir na escola para estudar, reúne-se a um grupinho e faz a brincadeira do Ouija board ou do compasso. Essas pessoas são perdoadas por esses espíritos que dizem é só uma criança ou só um jovem brincando? Não vou fazer mal para ele, vou dar um desconto? Muitas vezes é zelado por essas pessoas, por espíritos benfazejos, que na verdade muitas vezes acabam não deixando que a ação seja totalmente negativa. Mas uma vez é uma coisa, 2 vezes já é erro. Então, na verdade, existe que saber quando que não se tem informação, não se conhece, não se sabe. Ainda existe um auxílio espiritual positivo que vai estar amparando de certa forma. Mas, quando se conhece, quando se sabe o que está fazendo e se faz a mesma coisa, aí
se alia sim a espíritos negativos. Dizendo que, na verdade, nem tudo vai ser essência espiritual. Abrir, na verdade, alguma coisa, dizendo que um espírito vai comunicar só porque você colocou alguma coisa no meio. Não existe, nós temos muito mais coisa para fazer. E existem muitos espíritos negativos que, por serem negativos, não são burros. Boa. Certo? Claro. Existe muitos, tem aquela coisa de achar que espírito negativo ou trevoso é aquele que não conhece, que não sabe, ou que é desocupado. Tem muitos espíritos que têm uma inteligência muito grande. E não se compreende isso. E acaba muitas vezes trazendo ao seu convívio, e você acaba sendo, como diz, você acaba sendo a vítima desse espírito depois. Certo? Claro. Tem muita gente que é hipocondríaca de espírito, não é? Tem a dos remédios, Isso. Ou seja, está sempre pedindo remédio. E o outro está sempre dizendo... Tudo é espiritual. Nesse caso... Caiu uma folha é espírito. Mas tem gente que leva ao extremo, dizendo, tem um mago negro fazendo mal para mim e para minha família. Mas a pessoa não tem um cargo alto, não está fazendo uma diferença no mundo, só está indo de casa para o trabalho para casa. Uma vida normal, né, ali, mas acredita que o mago negro, do mais profundo, associado aos dragões, está querendo destruí-la e vem pedir ajuda no terreiro. Se ela chega diante da senhora, o que a senhora diz? Eu digo que ela está desorientada, ela não está conhecendo o que é o certo, o que é o errado, se realmente qual é o mago negro que eu não estou enxergando, certo? Até porque, na verdade, existe a vaidade de achar que você é importante. Você é mais importante. Então você sempre vai querer que alguém em potencial maior do que você esteja lhe ofendendo. Nunca ninguém menor que você. Alguém que possa parecer tão humilde e tão quieto, tão talvez imperceptível, não pode lhe causar mal. Mas tem que ser alguém muito maior, uma mente muito mais constituída. Por isso que muitas vezes chegam muito dizendo que o mago negro, comandante, está aqui, está obsediando e eu enxergo ele. Principalmente que não enxergaria ele. Principalmente que não conhece esse processo e sabe que ele não se apresentaria ele mesmo, mandaria outras cobaias, das quais ia chegar próximo de uma para outra, numa sintonia então de energias. Ele não tem essa concepção, muitas vezes, mental tão inferior que muitos daqui têm. Ele tem um mental muito mais superior, mesmo que negativo. Então tem uma concepção do qual ele consegue repassar essas informações e passar essa energia de um para outro, chegando a um espírito que talvez um quiumba ou um espírito enfermiço possa se aproximar de alguém sem nenhum alarde, trazendo informação de um mago que realmente conduziu todo esse processo e que vai trazer aquela gotinha que faltava para aquela pessoa invigilante, e ela vai começar agora a ser o canal dele. Então não se conhece muitas vezes, é porque vaidade, eu preciso ser o posto maior, eu quero o chefe, eu não quero o súdito. É como se dissesse que eu sou um aparelho ligado para uma pilha de poucos volts e já estou achando que estão me conectando a 110, a 220 ou a 1000 volts de uma não é. Uma pilha já me derruba. Isto? Entendi. Na verdade, são energias incompatíveis, certo? Sim. Não existiria como o mago negro efetuar uma aplicação energética direta em qualquer que seja o ser humano, simplesmente dele para o ser humano. Que interesse ele teria também? Há tantas outras coisas que estão em volta às questões, na verdade, mundiais, certo? Do que simplesmente uma pessoa que, na verdade, está experimentando a sua reencarnação, certo? Então, esquece esse fato de achar que o mago negro vai se ocupar de uma só pessoa. Há mais um grupo, quem sabe? Pronto, claro que sim. Quando se diz que... quais são, pombagira prostituta, quais são os maiores mitos que a senhora tem visto ao longo da sua carreira, como pombogira, sobre essa linha de atuação? É isto. Muitos, certo? Primeiro que pombogira sempre é vista como sendo a prostituta, né? Ou teve uma vida como tal e agora vem aqui e tem que piscar para um, tem que piscar para o outro,
Não é verdade? Tem que usar batom, tem que usar adereços bonitos. Não estou questionando nem preconceitualizando quem faça uso. Mas pombogira em essência mulher não precisa disso. Certo? Então, o que eu vejo muito é isso. É achar que pombogira é vulgar. Certo? Que vem aqui para procurar alguém para alguém ou para si mesmo. Que tem muito disso, que eu vejo muito. Certo? Pombogira, na verdade, utilizando do médium ou da médium, certo? Para trazer para si alguém, para seu convívio amoroso. Vejo muito também dizer que o pombagira acaba trazendo o amor em tantos dias. Uma mentira. Vai dizer muitas vezes também que pombagira é capaz de desunir um casal simplesmente desfazendo uma magia. É uma mentira. Tudo isso são espíritos de outras situações, não de pombagira. Pombagira, ela tem o seu lado sim, tem a sua essência feminina, mas ela é um Exu pombagira. Ela, na verdade, não existe mais essa concepção de dizer homem, mulher, homem, mulher. Existem essências e polaridades diferentes. E é isso que o ser humano tem que entender. Então eu vejo muito disso. Muitas vezes até mesmo contato maior. E isso eu vejo como sendo algo tão baixo, tão degradante para o próprio ser humano. De poder passar a mão num, muitas vezes querer tirar proveito físico de outro, dentro de uma gira, pedir coisas. Muitas vezes um colar de ouro. Muitas vezes uma coroa, para que possa dizer pombagira. Muitas vezes querendo as moedas de vocês. Dando valores para um trabalho. Isso tudo é mentira. Tipo, nomes infernais seria estranho também? Muito estranho. Porque, na verdade, o inferno quem cria são vocês. E existem nomenclaturas que, na verdade, já vêm muito conduzidas lá de trás, aonde se instituía uma sociedade na qual tinha uma ética, uma questão social que nomeava demônios como sendo negativos, que nomeava muitas vezes seres negativos para, por exemplo, se fizesse algo de um composto, era uma bruxa, se fosse... Então, tudo isso. E hoje ainda se traz de novo essas nomenclaturas para impor o medo. O que impera hoje é a questão do medo. Se não vier um Exu aqui falando do diabo, falando que trabalha lá embaixo, falando que é os mais obscuros, ou que é o chefe da falange, então muitas vezes até traz uma certa dúvida. Não é Exu. Mal sabe o ser humano que muitas vezes Exu vem numa humildade, porque quem tem mais nunca vai aparentar tudo que tem. Quem tem mais traz humildade, porque sabe de onde vem ou para onde vai. Quem é realmente comandante ou comanda um trabalho, ele vem sutilmente. Ele sabe muitas vezes que ele não deve fazer alarde, tem o conhecimento que ele deve passar muitas vezes despercebido, mas presente. E tem muitos que acabam vindo trazendo essas nomenclaturas para impor ou medo ou respeito. Mas o respeito não se impõe. O respeito se conquista. E como que Exu ou pombogira conquista o respeito? Quando que alguém precisar de socorro e na vida dele ela vai agir. É, na verdade, naquilo que ele está sofrendo nesse momento que ela vai levantar. Aí sim, anonimamente, ele vai ter o respeito por essa pombagira ou por esse Exu. Agora aquele que vem com pompas, honrarias, todos esses não conhecem ainda que do outro lado é diferente. Porque, na verdade, quando viemos com uma essência, trazendo ainda postos que eram humanos, estamos, na verdade, colocando o médium numa linha tênue da vaidade, do orgulho e do poder. Por isso é preciso sempre colocar o médium como sendo: eu sou apenas pombagira da figueira. Só isso já lhe serve. Então nunca vão ouvir Maria Padilha do Inferno, Figueira do Inferno. Vão ouvir muito. Tipo, que trabalhe para a lei, né? Trabalhe para a lei não. Claro. Mas vão ouvir muito dizer, pombagira do inferno, respeito tudo isso. Tem contribuição do médium, às vezes me colocaram também como sendo das encruzilhadas dos demônios. Eita. Não encontrei nem a encruzilhada e nem os demônios até agora. Claro. Figueira, filha de Lucifer. É isto.
Eu sou filha de quem, na verdade, traz luz para mim. Oh, claro que sim. Estamos chegando perto dos minutos finais. A gente ficou de falar também para as pessoas um pouco sobre magia negra. E a gente já falou um pouco sobre a evocação do mal. Mas as bruxas, sobretudo, tinham sim essa fama de dar um saquinho na mão de alguém e a pessoa apodrecer. Quanto disso era mito, verdade? Qual que era a profundidade de envolvimento com magia negra que vocês tinham hoje, ou que aconselha que tenhamos hoje? Eu posso dizer também que a concepção de magia negra vem a calhar falar magia negativa. Preconceito com isso. Certo, com o próprio negro, certo? Mas posso dizer uma coisa. A energia negativa ou essa magia maléfica Baixa. existia, certo? E essa questão muitas vezes acaba sendo mal interpretada, dizendo que nós fazíamos o mal simplesmente numa ação acabava fragilizando alguém. Não. Não é assim. Primeiramente, a ação deve ser de aproximar a pessoa. Você tem que ganhar a confiança de alguém. Você tem que atrair essa pessoa. Você tem que primeiro dar algo em troca para ela. Você dando algo em troca e ela ganhando, então você ganhando a confiança dela, você, através de elementos manipulados, acaba entrando em sintonia com essa pessoa e você acaba colocando, na verdade, uma antena na qual ela vai absorver todo o pensamento dirigido e os elementos dispostos ali para causar o mal que nós queríamos fazer. Nossa. Mas, primeiro de tudo, ela aceitou a nossa confiança. Que trabalho, hein? Isso. Ela aceitou a nossa confiança. Então, ela foi vigilante. Nossa. Não é simplesmente jogar algo na mão e aí tudo isso estava resolvido. Tem a lei, né? Isto. Eles têm que meio que burlar a lei, entre aspas. Isto. Fazer a pessoa cair. Para ela na poder lei. entrar numa sintonia. Olha lá. Para ela poder entrar na mesma frequência. Ficar exposta. Ficar exposta. Ela ficou exposta, agora sim é o momento. Seria aí que entra, portanto, aquele pedido do Cristo de orar e vigiar? É nesse ponto. Porque aquele que não consegue vigiar essas energias, porque nem todo, como eu falei antes, seu amigo, certo? Vai lhe corrigir no teor da palavra. Não vai lhe dizer, continua que está tudo certo. Vai lhe massagear o seu ego, vai lhe encher de vaidade. Esse não é seu amigo. Então aí ele vai ganhar a sua confiança, porque você vai jogar tudo que você tem de dentro do seu íntimo para ele e vai confiar nele. E ele, se tiver uma mente negativa, vai levar para frente isso e vai lhe derrubar. Nossa. Essa é como o resumo, na verdade, de uma ação maléfica, muitas vezes, e da invigilância, que muitos cometem sempre. Nossa. Claro que sim. Quais seriam, portanto, as suas palavras finais para o encontro de hoje? As minhas palavras finais é que possa ter bastante amor, respeito, união e compromisso, primeiro consigo mesmo, em resolver as suas questões, em resolver, na verdade, a aprender mais do que querer fazer, compreender melhor os outros do que querer ser compreendido. É saber se colocar na situação de um mero aprendiz, porque ninguém vai chegar a ser senhor sem antes aprender. A essência do aprender está dentro da humildade. Que cada um possa compreender Pombogira, o Exu, sendo de mesmo teor, embora cada um na sua circunstância e na sua vibração. Mas, num todo, são contribuições para vocês. Que cada um possa entender na natureza que existe um ponto de força. Se vocês têm matéria, natureza é a matéria do tudo. Vocês estão sobre ela. E ela é a mãe gestante de todos vocês. Aonde há uma folha, há de ser respeitada. Tenho em minha concepção também que não aprenderam a respeitar nem vocês mesmos. Quem dera uma folha, quem dera uma árvore, quem dera um animal, quem dera outros seres que transitam também nesse mesmo ambiente. Mas quem sabe um futuro tão grande, tão longo e tão processuoso, ainda vocês encontrarão essa faculdade
de poder entender as substâncias, os elementos, entender os seres que estão ao seu redor, mas primeiro de tudo ainda estão engatinhando, tentando entender vocês mesmos. Mas que seja um entendimento de humildade, de amor e também de doação, que possam doar mais do que querer receber. Se não lhe agrada, mas não julga. Se não é bom para você, mas também não diga que isto é errado para o outro. Se você não pode contribuir, que se abstenha, mas não complique o caminho do outro. Se você não pode erguer alguém, então não atravesse no seu caminho. Se você não pode, talvez, orientá-lo, então não tente ser o bom samaritano. Se você nunca experimentou o sofrimento do outro, na mesma teor, na mesma circunstância, não lhe dê conselhos. Aprenda com sua vida. Quem sabe, nessa grande escola você vai aprender e poderá ajudar depois. Saiba o seu momento, saiba a sua hora de contribuir. E contribua com essência ao seu ensinamento, a sua essência, e caminhe para evoluir espiritualmente sempre, em qualquer circunstância, com todas as influências negativas, com todos os tropeços, com todas as situações que vocês terão que vencer. Mas seja você mesmo, seja dono da sua cabeça, seja dono do seu cérebro, seja dono do seu olhar, seja dono das suas pernas, seja dono da sua orientação e seja também o ouvido para escutar a parte espiritual que lhe assiste. Essa, na verdade, é a minha mensagem também de muitos que me acompanham. Graças a Deus. Tem algum ponto que a senhora mais gosta? Podia pedir para eles cantarem? O que foi cantado no início. Qual foi? E no mais da velha, na subida de uma terra, de uma noite de luar, uma tirada fogueira, outra bela e parceira, ela no seu cara, ela é todo mar, 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 ela é todo mar. A subida de uma terra, de uma noite de luar, uma virada primeira, outra bela e parceira, ela no seu gargalo, ela é todo mar, 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 ela é todo mar. Ela é todo mar, ela é todo mar. A estrada velha, na subida de uma terra, de uma noite de luar, uma tirada primeira, outra bela e caseira, ela no seu gargalo, ela é todo mar, ela é todo mar, ela é todo mar. Salve a todos vocês. Salve. Muito obrigado por essa oportunidade de estudo. Eu que agradeço. Grande axé, muita luz no caminho de cada um de vocês. Que o povo de Pombogiras traga sempre vitalidade espiritual a cada um. Que assim seja. Sim, seja.